Jorge, obrigado por conversares aqui um pouco comigo. Aqui Ora, essa, obrigado eu. Bom dia. Com o cenário de agroglobal. Esperemos vê-lo a 3 dimensões em setembro, pá. Espero bem que sim, porque para além de agroglobal, isso representava que as coisas estavam no caminho normal e estamos porque assistimos a todos os níveis a uma complicada destruição de valor que quanto mais rapidamente acabar, melhor para todos nós. Claro. E as expectativas dos agentes económicos são muito importantes. A gestão de expectativas é muito importante nisto tudo. Quer dizer, se cria aqui um ambiente de pânico e um ambiente de baixa da atividade, isso é muito mais difícil de recuperar do que se nós mantivermos aqui uma chama para que as pessoas não desanimem, não é? E a realidade, para mim, continua a ser essa. Eu sou um otimista por natureza. E eu acho que isto tem que dar a volta e muito rapidamente, e acho que vai dar a volta. Eu acho que quando voltamos todos com ganas de redobrada para recuperar o tempo perdido. Sem dúvida nenhuma que sim. Apesar da agricultura não ter praticamente parado, não é? Porque a gente vê, pelo menos na zona da Gulgã, os trabalhos de instalação das culturas, nomeadamente do milho, só parou porque começou a chover, porque o resto das pessoas estavam entusiasmadas para começar. Temos um dia sem chuva. Temos um dia sem chuva, as previsões para esta semana vão ser teoricamente favoráveis, embora ontem nos tínhamos apercebido numa circunstância que eu já suspeitava um bocadinho do que é que estava a acontecer, mas não sabia era a explicação. Não sei se tens reparado, mas as previsões meteorológicas têm falhado um bocadinho, principalmente por defeito naquilo que são as previsões de precipitação. E às vezes vê-se uma previsão de 2 milímetros e depois só vem 20 ou 25. E ontem apareceu uma justificação perfeitamente plausível para isso, por parte do IPMA, é que todos os institutos de meteorologia baseavam as suas previsões nas informações das sondas dos aviões. Portanto, a diferentes camadas da atmosfera, e isso permitia afinar muitíssimo mais as previsões. Neste momento, como não há aviões, não há previsões. E não há análise ali em tempo real do que é que está a acontecer nas diferentes camadas da atmosfera. Portanto, o IPMA está a lançar balões atmosféricos para conseguir perceber o que é que está a passar lá para cima, porque neste momento a informação não chega cá abaixo. E daí essa explicação que eu percebo perfeitamente o que é que está a ocorrer. Vamos ver se as previsões atuais acertam e que não venha chuva até ao final da semana, que é para ver se isto retoma, porque começamos a entrar aqui em zona laranja, digamos assim. Até porque, como falámos, a questão da substituição de ciclos, se calhar com os constrangimentos que há, não é muito fácil. Sem dúvida nenhuma. É um risco que se corre, se isto atrasa mais 15 dias, as pessoas a quererem substituir as variedades que já têm em casa por outras de ciclos mais curtos, e muito provavelmente isso não vai acontecer porque não há condições logísticas para estar a mandar agora para fora umas variedades e mandar vir outras. Pois já sabemos, podemos ter uma colheita mais úmida. Bom, podemos ter, evidente. Isto pode arrastar para mais tarde a época das colheitas, como aconteceu em 2018. E aí o fator sorte vai ser muito importante para que as condições de colheita sejam as melhores. Aquilo que nós temos vindo a ver nos últimos anos é que com a proliferação de fungos, quer no solo, quer depois no milho, a qualidade do produto começa, ainda não estamos a níveis de forma nenhuma preocupantes, não se compara com aquilo que acontece no centro da Europa ou nos Estados Unidos, mas a tendência começa a surgir. E, portanto, temos de ter cada vez mais cuidado com a parte sanitária do produto, porque é extremamente importante. E isso começa a ocorrer pelas alterações. As próprias sementes também são produzidas em países onde as alterações não é só aqui, é em todo lado. Portanto, estamos a entrar aqui num ciclo vicioso que temos que encontrar aqui o caminho para sair um bocado disto. A Apromis tem estado com um projeto exatamente de análise e do comportamento dos fungos, quer no solo, quer nas plantas, quer depois em armazém, para perceber que linhas de atuação é que se tem que seguir
em termos do maneio da cultura, em termos da preparação dos solos, para minimizar um bocado aquilo que pode vir a ser no futuro mais preocupante do que é neste momento. Pode ser que, se a colheita for mais tardia, com maiores níveis de umidade, pode ser que os preços da energia ajudem os secadores. Não, sem dúvida. Nos últimos anos têm sido bastante penalizadores, quer a eletricidade, quer o gás, têm crescido exponencialmente e quem as organizações que têm secadores têm tentado, de alguma maneira, não repassar esses custos para a frente, porque eles têm sido muito violentos, aliás. Qualquer agricultor sabe bem quanto é que é a sua fatura de gasóleo anual nestes últimos anos, não é? Esperemos que este ano, e aproveitar agora que o petróleo está barato para gastar o gasóleo. Tanto quanto julgo saber, a propósito do petróleo barato, pode ser que, com preços negativos, como vimos ontem, quanto mais operarmos na terra, mais recebamos por quantidade de gasóleo gasto. Pode ser. Era bom. Isto só é preocupante porque os países onde se produz bioetanol a sério estão neste momento com as refinarias paradas. Não é? E isso... Já vamos a esse tema. Deixa-me só acabar aqui o retrato da campanha. Tanto quanto sei, os trabalhos foram interrompidos, já havia uma percentagem, talvez, da ordem dos 20 e tal % de campos. 20%. 20%. Na zona da Golgã, à volta de 20%. Mas também não parece que tenha chovido assim tanto que se tenha estragado aquilo que está feito. Não, também penso que não. Por aquilo que eu tenho visto, não estou propriamente confinado, mas também não tenho exagerado nas voltas que dou para ver as coisas. Os milhos que estão semeados estão um bocado amarelos, não é? Tem-se ferido um bocadinho quer com a chuva, quer com o frio que fez durante a primeira quinzena de abril, mas penso que nada disso põe em causa o desenvolvimento. Não. Agora, vamos ver quando é que se consegue semear o resto. Essa é que é uma preocupação maior. Vamos esperar que agora se consiga arrancar. Vamos esperar que sim. Vamos falar em alguns estragos, já sabemos que em anos úmidos, esses estragos, anos úmidos na altura da sementeira, esses estragos vêm sempre um bocadinho ao de cima. Temos ouvido falar bastante em jabalis. Uhum. Nós, a semana passada, juntamente e os principais dinamizadores disto foram a CAP e a ANPC, mas a Apromi juntou-se às duas entidades para uma carta ao ICNF para os sensibilizar realmente para o que está a acontecer. O estado de emergência implicou a suspensão da caça, a proibição de porte de arma neste período e, portanto, isto era sopa no mel para os javalis andarem a passear como queria. Portanto, conseguiu-se que o ICNF percebesse a gravidade da situação, o descontrole que podia assumir esta ausência de controle da espécie e, portanto, neste momento vão ser autorizadas batidas para que se conseguir repor um bocadinho aquilo que já não era normal, que já era a quantidade de javalis que já existiam e que infelizmente continuam a existir muito acima daquilo que era desejável. Esses equilíbrios às vezes caem no exagero. Devido ao que se passa com as cegonhas também. Claro, as cegonhas é a mesma coisa, não é? Quer dizer, atingem níveis elevadíssimos. Isto é, se quem está a tomar estas decisões em Lisboa viesse para o campo e visse o que era ali um bando de cegonhas ao ataque aí numa seara de arroz, por exemplo, é ver o que é a depredação de outras espécies que são necessárias ao equilíbrio de todas as espécies e que as cegonhas estão pura e simplesmente a dizimar neste momento. Não é? Tudo o que seja rãs, tudo o que seja essa coisa toda, aquilo vai tudo deito. E esse lado, como as rãs não se vêem, não andam no ar, já é uma coisa que passa despercebido. Há equilíbrios, mesmo a questão das aptardas e a quantidade de solos que ficam limitados na sua utilização pela preservação da espécie. Obviamente que a espécie tem que se preservar, mas os níveis de equilíbrio acho que muitas vezes são um pouco demagógicos, para não dizer outra coisa.
Claro, pronto, isto é como tudo. Isto tem que haver bom senso, principalmente, e tem que se ouvir quem é prejudicado por estas situações. Porque não há, ao contrário, por exemplo, daquilo que acontece com os lobos nos parques naturais, nomeadamente nos Gerês, não há apoios para os agricultores que se veem prejudicados pelos javalis. Não é? Nos Gerês, quando um lobo mata uma ovelha, enfim, o proprietário ainda é indenizado. Aqui ninguém é indenizado por causa dos javalis. Quer dizer, portanto, com certeza que há que manter as alcateias para preservar um bocadinho aquilo que são as espécies em vias de extinção ou de alguma maneira em perigo. Agora, não é o caso do javali, seguramente. Até porque ainda temos aqui outra questão que é mais, talvez, tão sensível quanto esta, que é o perigo que hoje em dia os javalis representam, quer em termos da peste suína africana, não é? Como transmissor. Portugal, felizmente, ainda está indemne, mas a gente já sabe que já há focos na Bélgica, já há focos então intensíssimos em todo o leste. A questão da tuberculose também, não é? Porque a tuberculose existe, sabemos que existe tuberculose nos suínos neste momento, nos suínos não, nos javalis, e a tuberculose, ao contrário da peste suína, é transmissível ao ser humano. Portanto, mais uma razão para haver algum cuidado naquilo que é a proliferação da espécie. Jorge, e as espécies também elas próprias têm alguma capacidade de preservação. Esta mão humana permanentemente a protegê-la muitas vezes provoca mais desequilíbrios do que outra coisa. Devido claro. A resiliência da espécie humana. Também é verdade. É verdade. Muitas adversidades e penso que as outras espécies também sabem, de formas que nós não conhecemos, também sabem muito bem cuidar delas próprias. Tivemos aí uma notícia relativamente às alterações da guerra da situação do greening. Certo. Da situação do greening. Como tínhamos falado há dias, e era também tua preocupação, o próprio Gabinete de Planeamento, e nós percebemos isso, tomou a iniciativa de levantar a questão do greening. Eu acho que é uma situação muitíssimo pertinente neste momento. Nós estamos a viver uma... Ela não teve grandes impactos a nível nacional, essa medida, não é? Não teve, nem a nível nacional, nem a nível europeu, não é? Acho que isto foi um flop completo que obrigou agricultores e forçou agricultores a irem para culturas que não são minimamente rentáveis só para cumprir os critérios do greening. Acho que isto é um contrassenso e agora estamos a ver exatamente o contrassenso que isto era quando estamos frente a um possível erguer de barreiras alfandegárias e barreiras à exportação da parte dos países que mais produzem, não é? E que exportam, e pôr em causa aqui a soberania alimentar de toda a União Europeia e em Portugal em particular, que somos muito mais vulneráveis do que qualquer dos outros países. Não é? Portanto, acho que isto era um contrassenso não suspender a medida este ano e repensá-la muito bem naquilo que são os ecoschemes da próxima PAC, no sentido de não tornar ineficiente a produção dos agricultores. Quer dizer, acho que não faz sentido estar a obrigar. E então também em Portugal são bolsas muito, muito localizadas, como nós sabemos, de determinadas produções. Quer dizer, estamos a falar no milho no Val do Tejo, estamos a falar no tomate também no Val do Tejo, e pouco mais, não é? No Val e no Sorraia, e pouco mais. No Mondego também há algumas situações em que obrigam ao greening, e pouco mais. Não é isto que põe em causa... Em termos de região, não podemos falar em falta de diversidade cultural. Não podemos. Aliás, uma proposta nossa inicialmente era que esta gestão do greening pudesse ser feita por organizações a nível regional, e as organizações comprometerem-se a uma determinada diversificação das culturas. Eu penso que ela existia logo por si e não... Quer dizer, acho que era muito mais fácil fazer isto com uma gestão regional. Podia-se facilmente assumir essa responsabilidade porque essa diversidade... Perfeitamente. Pronto. Uma determinada região que era de uma zona de influência de uma organização comprometia-se a não haver mais do que X hectares de uma cultura. E haver, obviamente, a especialização por produtores. Pronto.
isto, um país tão pequeno como Portugal, qual é o problema disto? Não estamos a falar aqui em milhões e milhões de hectares, não é? Como nos Estados Unidos, que é milho e mais milho e mais milho todo seguido. Aqui não, estamos a falar em bolsas de produção que estão metidas no mesmo saco de outras zonas muito mais monoculturais do que nós. E não estamos a ver que dessa situação de 40 milhões de hectares de milho no Corn Belt tenham daí resultado grandes problemas. Eles há dezenas de anos que lá estão e todo o ecossistema funciona normalmente. Não é por aí. Eu acho que não é por aí. Temos os bons exemplos em Portugal de uma boa gestão ambiental, não é? Em explorações de monocultura. Portanto, não é por aí. Mas é uma boa notícia. É uma notícia no sentido da simplificação e todas as notícias, o decreto parece que tem ainda algumas lacunas, mas de todas as formas ele vem no sentido de facilitar a vida aos produtores e eu acho que isso é importante. E temos que agarrar isso. Não, acho que sim. Para fazer muito acho que sim. Que se pode fazer a nível dessa simplificação. Pá, todos desejamos. Claro que sim. Quer dizer, e que sirva para agora e que sirva para aquilo que é o esqueleto da nova PAC, nomeadamente na questão dos ecoschemes, não é? Que se pensar muito bem qual é que é a relação custo-benefício destas medidas. Até agora, o greening foi um verdadeiro flop. E, esperemos não cair no mesmo logro naquilo que vier a acontecer na próxima PAC. E tem despesas ao nível da exploração, porque há agricultores que são especialistas, tiveram que fazer culturas que não é a sua especialidade, para a qual não tinham os equipamentos adequados. Claro. Claro, portanto, muitos agricultores de milho que estão muito especializados na cultura, obviamente eu percebo que um agricultor de milho não tenha qualquer apetência em fazer uma hortícola, não é? Até porque depois precisa de equipamento especializado, precisa de know-how e mais do que isso tudo é preciso mercado, porque às vezes as pessoas, os decisores esquecem-se que reduzir 1000 hectares de milho aparece uma solução noutras culturas para esses 1000 hectares. Não aparece porque o mercado é o que é, tem a dimensão que tem. Quer dizer, ninguém pode pensar que 1000 hectares de milho são substituídos por 1000 hectares de brócolis ou por 1000 hectares de batatas. Não são, porque não há mercado para isso. Achas que pode haver um aumento da área de cultura do milho, o resultado deste decreto? Acho. Muito sinceramente, acho que sim. Acho que o despacho ainda vem a tempo de muitos agricultores tomarem as suas opções, sei lá, agricultores que teriam que obrigatoriamente, sei lá, fazer girassol em vez de milho, obviamente se pode ter um impacto fazer de mais 1000 ou 1500 hectares de milho em Portugal. Ok. Isso seria bom. Jorge, vamos falar um pouco de mercados. Temos aqui vários pontos em cima da mesa. Um dos mais importantes é a paragem das fábricas de etanol, como tu começaste por referir ao princípio. Situação que nos Estados Unidos representa muitos milhões de toneladas de milho. Estamos a falar aí pelo menos 100 milhões de toneladas, não é? Que deixam de ser canalizadas para o bioetanol. E isso pode, se juntarmos a isso... China, embora as coisas na China não esqueçam que o rigor dos Estados Unidos, também há sempre uma boa percentagem da produção de milho que é destinada a etanol. Não nos esqueçamos isso mesmo. Que a China é o segundo maior produtor mundial. É isso mesmo. Portanto, do outro lado, temos também talvez algum impacto destas medidas todas nos hábitos alimentares, em que as carnes vermelhas podem ficar um bocadinho... numa segunda fase, podem ficar um bocadinho... prejudicadas ao nível... Prejudicadas com isto. Ora bem, os sinais... Por outro lado, ao nível da produção, parece não haver grandes constrangimentos. Ao nível logístico, também não há notícia de grandes constrangimentos. Não, até agora não. Quer dizer, o que se percebe é que a nível de consumo de carnes vermelhas, aqui o grande fator é o consumo da China, não é? E Portugal e Espanha, que neste momento estão a exportar muitíssimo para a China, as notícias que eu tenho é que a exportação neste momento está perfeitamente normal. Não há qualquer abrandamento da China, nem qualquer constrangimento logístico à exportação. Agora,
Por outro lado, nota-se, e evidentemente, e é lógico que assim aconteça, alguma contenção no consumo de carne bovina, não é? Quer maioritariamente nos restaurantes. E os restaurantes, ao estarem encerrados, a carne bovina deixa-se consumir. Também sabemos que é o setor que tem menos impacto no consumo de cereais, não é? Portanto, as aves, como sabemos, estão em primeiro lugar, os suínos a seguir e depois os bovinos. Portanto, apesar de tudo, é o setor que menos impacta no consumo de milho. As notícias são um bocadinho contraditórias, por outro lado, que ainda estava hoje a ver uma notícia no Agrodigital em Espanha, que há efetivamente uma quebra nos preços aos produtores pecuários, mas um consumo que aumentou 30%. E estou convencido que não tem a ver com aquilo que inicialmente era o assambarcamento de carne que as pessoas fizeram nas primeiras semanas de pânico com a pandemia. Neste momento, penso que as coisas estão estabilizadas e se as pessoas estão a consumir carne é porque muitas delas, se calhar, acharam que era mais seguro comer carne do que manter-se vegetariana, que isto parecia que já toda a gente era vegetariana. Não é bem assim, porque o consumo de carne até tem aumentado. E não é as pessoas a assambarcarem, porque não se assambarca eternamente, não é? Assambarca-se no princípio e depois para-se. Em todo caso, as bolsas neste momento dão sinais baixistas, um bocadinho baixistas. Então, logicamente, quer dizer, temos aqui dois efeitos completamente contrários. O trigo, que está em alta e que tem a ver com áreas semeadas no hemisfério norte muitíssimo baixas. Portanto, nos Estados Unidos a área de trigo é mais baixa desde 1900 e pouco. Em França, desde 1973 ou 75, que não semeava tão pouco trigo. Isto tem a ver fundamentalmente com condições de sementeira que não existiram no outono, não é? Nem no início da primavera, para os trigos de primavera. Nem nos Estados Unidos? Mesmo nos Estados Unidos. Portanto, isto faz com que haja largas áreas disponíveis para cultivos de primavera. Portanto, agora aqui a questão vai se ver entre o que é que pode ser a atratividade da soja ou a atratividade do milho, não é? Estamos na fase dos americanos tomarem essa decisão, não é? Embora a soja também tenha baixado. Embora o fator da relação que normalmente faz desviar os agricultores do milho para a soja e da soja para o milho, que a partir de 2,5 soja e milho, os agricultores puxam maiores áreas de sementeira para a soja. Isso, na realidade, verifica-se. Isso pode ser um fator que possa favorecer os produtores de milho, não é? Pode, perfeitamente. As primeiras previsões dos Estados Unidos em fevereiro davam um crescimento das áreas na ordem dos 8%. E, aliás, e depois confirmado aquelas rondas que eles fazem pelos agricultores. Mas isso confirmado na primeira quinzena de março. Portanto, muito antes do trambolhão do preço do petróleo. Como é que isto se vai tudo ajustar? Vamos ter que aguardar, se calhar, lá para junho, quando eles têm as áreas definitivas e nessa altura que a gente vê. O relatório do USDA é aguardado com alguma ansiedade. Porque até lá... Da redução do preço na Bolsa de Chicago e a eventual mudança para a soja pode ajudar um conjunto de fatores que, no seu conjunto, parecem ser um pouco baixistas. Vamos ver também, porque isto, como existe um sistema de vasos comunicantes, como sempre existiu, não é? A decalagem entre o preço do trigo e o preço do milho, neste momento, é muitíssimo grande. Portanto, isto seguindo a velha máxima das duas uma, ou o trigo desce ou o milho sobe. Normalmente é isso que acontece. Vamos ver o que é que vai acontecer nessa altura. Se é o trigo a descer, se é o milho a subir. Há uma notícia também algo preocupante, que é um pedido do governo espanhol no sentido de a retirada dos direitos niveladores. Nós estamos dos valores do milho americano que dão origem à entrada e funcionamento dos direitos niveladores. Espanha é fortemente deficitária, não tanto quanto nós. Espanha produz mais ou menos 1/3 das suas necessidades. Isso. A indústria de produção de carne a partir de cereais é muito forte em Espanha. Não é? Em Espanha é a grande diferença, é que eles são grandes exportadores, não é? É esse pedido, não sei como é que a Comissão vai reagir a isso, não seria bom para nós. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. E agora há aqui um debate que vai ser interessante seguirmos
que é onde é que se vai situar este equilíbrio entre as tendências proteccionistas dos blocos, que vão necessariamente existir. Os Estados Unidos já o faziam antes desta crise, e a Europa tem que pensar muito bem onde é que quer situar a sua independência, a sua soberania alimentar. Portanto, agora, não nos podemos esquecer que vivemos num mundo global, que há países que necessitam da exportação como pão para a boca, e Portugal está incluído nesses países. Portanto, a exportação de produtos agrícolas é crítica em países como Portugal. Não nos podemos pôr aqui em bicos dos pés a dizer que agora vamos fechar as fronteiras e vamos a incrementar a produção nacional. Isso é completamente irrealista, não é? O que é que seria de setores como o vinho, como as frutas e legumes, como os frutos vermelhos, como, sei lá... Porque, ao fim e ao cabo, produzimos 20% dos cereais que... É verdade. Portanto, vamos ter que continuar a ser cronicamente importadores. Com certeza que todos vamos fazer um esforço, e o próprio governo assim também o admite, com a estratégia para a produção de cereais, que nós consigamos incrementar a produção nacional. Evidentemente que esse esforço tem que ser, não pode ser descurado. Agora, não podemos pensar que alguma vez vamos ser autossuficientes em cereais. Agora, outra coisa é dependermos da produção comunitária dentro da União Europeia. Outra coisa é estarmos a depender de importações que chegam à Europa a preços completamente escandalosos, nomeadamente aquilo que está a acontecer com os acordos bilaterais com a Ucrânia, em que já lá vai o tempo em que eram 650 mil toneladas, salvo erro, que entravam sem direitos. Agora entra tudo à vontade, por isso é que eles passaram de 3 milhões de toneladas para 30 milhões ou mais, que é aquilo que eles produzem, e estão satisfeitos da vida. A agricultura ao serviço da geoestratégia. Sem dúvida nenhuma que sim, mas não, aqui não tem que ser necessariamente só os agricultores a sofrer com isto, não é? Tem que escolher outro para pagar. Agora, tudo isto tem que ser repensado. Quando começamos a conversa, temos tema para muito tempo. Oi. Profissionais do mesmo ofício. Resta-me agradecer-te. Obrigadinho por este bocadinho. Olha, obrigado eu por esta conversa. Já que não podemos agora estar juntos, noutras circunstâncias, vamos falando assim. E sente-se que do lado da Agromais, /Ampromis, que a energia mantém-se intacta e capaz de abordar os desafios que aí vêm com energia renovável, não é assim? Sem dúvida que sim. Eu acho que das crises nascem as oportunidades. E neste momento nós, felizmente, também estamos numa área de negócio quer o milho, quer nos outros produtos, mas principalmente o milho. Estamos em áreas de negócio onde o produto é um produto... Falamos muito no milho forrageiro e também temos que pensar que muito do milho português tem como destino outras utilizações que não é forragem. É verdade. E essas estão mais protegidas, não é? Mas há neste momento, a gente percebe que há áreas de negócio dentro das finalidades do milho para a alimentação humana, há áreas de negócios que não estão aos seus níveis normais de atividade. Uma delas é as cervejeiras. Não é? E isto é válido tanto para o milho como para a cevada. Não é? Embora pareça que em Portugal as coisas estão salvaguardadas quanto ao escoamento da produção de cevada dística. Mas o que é certo é que as cervejeiras neste momento estão a atravessar um período muito crítico, não é? Porque se virmos bem aquilo que eram as grandes concentrações de pessoas para consumir cerveja, nomeadamente as queimas das fitas, os festivais de música, o Euro 2020 que não se vai realizar, enfim, tudo isso, neste momento está tudo parado. Não é? E, portanto, a produção de cerveja neste momento necessariamente está a níveis muitíssimo mais baixos. Isto reflete-se no consumo das matérias-primas como o grito para o milho e a cevada. Portanto, é daquelas áreas onde se está a notar algum impacto. E, no resto, felizmente, estamos a falar de produtos de necessidade básica, não é? Não estamos a falar de produtos de grande valor acrescentado e isso, de alguma maneira, é o que nos está a salvar. Nós, neste setor do milho. Só mais uma questão. O dia-a-dia da Agromais funciona normalmente?
Normalmente. Não temos. Criámos em devido tempo aqui as normas de funcionamento quer para as cargas de milho, por um lado, quer para o atendimento na Agro Mais Plus na área dos fatores de produção. Portanto, resguardámos os funcionários, porque nesta fase não podíamos correr o risco de ter alguma situação de alguém infectado e ter que fechar instalações. Estamos numa fase crítica de instalação de culturas, portanto, temos que estar abertos. Portanto, a única coisa que fizemos foi criar as devidas barreiras para não prejudicar a entrega dos produtos aos agricultores, mas, de alguma maneira, criar condições de segurança para quem está ali para lhes prestar esse serviço dia a dia. E felizmente, até hoje, isto tem corrido bem. A logística tem funcionado bem. Impecavelmente. E até a nível do abastecimento dos fatores de produção. Portanto, não tivemos qualquer constrangimento, nem adubos, nem semente, nem agroquímica. Muito bem, Jorge. Olha, obrigado e espero obrigado eu. Correr bem e que em setembro... lá estejamos a 3 dimensões. Sim. É isso que nós queremos. Olha, parabéns pela iniciativa. Um grande abraço, Jorge. Até sempre. Um grande abraço e obrigado também. Obrigado.